janeiro deste ano, o Ministério da Educação divulgou o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado. Na média geral das áreas de conhecimento, os resultados mostraram uma queda em ciências humanas e linguagens. Houve até um aumento na média de redação, mas em todo o país, apenas 53 alunos tiraram nota 1000. Acho que um ponto importante, a gente não tem tratado bem a nossa alfabetização. Se a criança ela sai ali dos anos iniciais não alfabetizada, dificilmente essa criança vai conseguir aprender. Dificilmente ela vai conseguir com facilidade, dificilmente ela vai conseguir seguir a trajetória dela, ou seja, terminar a educação básica e seguir outra vida acadêmica ou profissional, ou ela também vai fazer isso com muita dificuldade. A gente precisa resolver isso na raiz, Então, resolver na raiz é cuidando da alfabetização das nossas crianças. A questão da aquisição da língua materna é uma questão de cidadania. Então, por isso que é responsabilidade, dever nosso, governo federal, governos estaduais, governos municipais, dos pais, da sociedade civil, garantir que as nossas crianças não saiam ali dos anos iniciais não alfabetizadas. Um dos primeiros passos para a gente aprender a língua portuguesa realmente é a sala de aula. Mas não tem como desassociar o aprendizado do português da literatura. Ler deve ser um exercício diário para a gente aprimorar o conhecimento desse idioma que fascina e causa admiração para muita gente. Autora de alguns livros sobre linguística, a professora Regina Helena explica que existe uma desvalorização da língua portuguesa e uma supervalorização de outros idiomas. E isso influencia diretamente nesse baixo conhecimento do português. O brasileiro lê pouco, o brasileiro... E não é desculpa... o brasileiro lê pouco livro. Porque se você pensar... Hoje em dia, com essa questão da tecnologia, existe uma leitura, mas é uma leitura que está associada muito com o não verbal, é uma leitura da rapidez. Agora, aquela leitura que você se refere, é aquela leitura em que você entra no universo das palavras. Eu acho que isso é um trabalho que mesmo só começando de pequeno, e não é só o professor. A questão é que aí a gente vai entrar num outro problema, daquela raiz que você falou lá no começo, que é a família. Para realizar uma pesquisa, Regina Helena embarcou numa viagem até Timor-Leste. Uma das línguas faladas no país é justamente o português. Isso foi em 2001 e eles tinham acabado de sair de um período em que o português era a língua proibida. Eles ficaram 25 anos sem poder falar português. E quando lá eu escuto jovens cantando ou tentando cantar músicas brasileiras, isso daí me deu uma emoção, que é falar, nossa, é a valorização que eu não dou para a minha língua e que eles dão. O português foi uma língua de resistência nesse país, o português significou a liberdade para esse povo e eles querem reaprender o português, e eu nem pensava na importância do português para um povo de metade de uma ilha, que fica do outro lado do mundo. Quer dizer, isso para mim fez com que eu me sentisse assim, muito feliz de ser falante do português e de ser uma professora de português. O português nos representa demais, por exemplo, uma coisa que o brasileiro conhece bastante, vai viajar para a Disney, chega no parque, vai pegar o seu folhetinho lá escrito em português, e ele vai reconhecer que tem lá a bandeirinha do Brasil. E ele não se dá conta que o português ele não é uma língua só do Brasil, ele é uma língua oficial de outros 8 países, só que por acaso você tem ali o reconhecimento da variedade do português como significativa naquele contexto internacional. Isso, para mim, é um fator de alegria. Eu fico muito feliz de saber que é a variedade do português que eu uso, que você usa, que está sendo divulgada lá fora. Então, quanto mais a gente conseguir apoiar as secretarias e as escolas para que elas consigam melhorar a gestão pedagógica, colocar o aprendizado como foco daquela rede, e apoiar o professor com estratégias formativas, com apoio de material, com apoio tecnológico também, com certeza isso vai reverter em a melhor aprendizagem para os nossos alunos em todas as disciplinas, mas em especial na aquisição ali da sua língua materna. E uma sociedade que não tem esse protagonismo, que não possibilita ao seu cidadão
a possibilidade dele mesmo ser crítico, dele buscar sua verdade, dele construir seu conhecimento, dele não poder ter uma consciência social da sua própria história, certamente é uma sociedade que age de forma massificada, pode ter um povo muito mais manipulado socialmente, politicamente, né? Então eu não acredito numa sociedade desenvolvida se você não possibilita essa autonomia e essa capacidade de crítica. É muito grave, né? E acho que essa sociedade com pior desenvolvimento, especialmente na área da leitura, educação e conhecimento, é a que tem muito menos possibilidade de melhorar seu IDH e seu desenvolvimento social. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras. Sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe, e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática esquipáticas atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua, entrecortada, do namoro com a priminha. O português são dois, o outro, mistério.